A graça e a paz, meus irmãos, vamos seguir com o nosso devocional. O tema de hoje é: os caminhos de Deus não são os nossos. O texto está em Isaías 55, versículo 9, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, é impossível tentar imaginar, projetar, predizer o que Deus vai fazer ou como Deus vai agir, a hora que Ele vai agir. Nós nos frustramos quando criamos expectativas em relação ao que Deus está por fazer, e nós geramos essas expectativas porque queremos que Deus faça do nosso jeito, na nossa hora, de acordo com aquilo que a gente imagina, né, ser o melhor. Mas Deus sempre tem um caminho mais excelente, um pensamento mais elevado. Então é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Raramente Deus faz algo exatamente como achamos que Ele faria. Moisés experimentou isso quando soube como Deus iria libertar os hebreus do Egito. Deus disse a ele que o coração de Faraó seria endurecido. E o resultado não foi o que Moisés esperava. Ao invés de permitir que os hebreus partissem, Faraó aumentou muito o sofrimento deles. Por isso, Moisés foi desprezado pelos hebreus. Ao invés de se tornar um herói entre eles, Moisés retornou ao Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Muito da frustração que experimentamos como cristãos não tem nada a ver com o que Deus faz ou não, mas tem tudo a ver com as falsas expectativas que formamos sobre como acreditamos que Deus deveria agir. Então, Deus disse a Moisés que ele libertaria o povo hebreu lá do Egito. Então, Deus revela isso a Moisés. Deus disse a Moisés que ele libertaria o povo, mas não disse como seria o processo, quais seriam as etapas, o que aconteceria. Então, Moisés pensa que Deus ia lá e imediatamente já ia libertar o povo, e ele sairia como grande herói, e que tudo aconteceria de forma rápida, né? Sem muito estresse. Mas não é o que acontece. A Bíblia diz que Deus ele endurece o coração do faraó, e o faraó vai aumentando cada vez mais o sofrimento do povo, aumentando a carga de trabalho, os açoites, a opressão, né? E o que acontece? O povo hebreu se revolta contra Moisés, né? Começa a olhar como Moisés também como um opressor, alguém que estava prejudicando eles, fazendo mal a eles. Então Moisés se frustra, Moisés entra em crise. Como assim, Deus? O Senhor me envia aqui para ser o libertador desse povo, e agora está acontecendo tudo isso, né? Ao invés de Faraó deixar o povo partir, libertar, né? Deixar o povo sair daqui, pelo contrário, Faraó está aumentando mais ainda o sofrimento desse povo, e esse povo está se revoltando contra mim. Então Deus não tinha revelado exatamente a Moisés como ele faria, o que aconteceria, né? E Moisés ele criou umas falsas expectativas. Moisés de repente projetou algo, pensou que seria daquela forma, daquele jeito, né? De forma muito pacífica, que Faraó ia deixar o povo sair, e o povo ia sair alegre, celebrando, festejando, né? Agradecendo a Moisés por ter libertado, mas há um processo ali, há uma etapa de muito desgaste, uma crise, né? Que vai se aprofundando, as pragas, e tudo isso trouxe frustração para Moisés, não em relação ao agir de Deus, ao que Deus faria, mas em relação àquilo que ele projetou, aquilo que ele imaginou, os pensamentos de Moisés, né? Moisés pensou algo e achou que aconteceria daquele jeito, mas Deus tinha um pensamento maior. Já aconteceu de você ter feito a vontade de Deus e mesmo assim as coisas piorarem? Isso acontece direto, né? Eu já tive várias experiências sobre isso, né?
estar fazendo a vontade de Deus, estar orando fervorosamente. Só que o que acontece? Conforme a gente vai fazendo a vontade de Deus e orando fervorosamente, nós vamos projetando aquilo que nós queremos que Deus faça, né? Do nosso jeito, da nossa vontade. Nós vamos olhando para o futuro e já estabelecendo como que Deus deve agir, né? Então a gente vai colocando a nossa vontade, o nosso senso, né? De como que Deus deveria fazer. E aí Deus vem e faz, mas faz do jeito dele, na hora dele, né? Da maneira dele. Entenda uma coisa, Deus, quando Ele coloca algo no seu coração, aquilo vai acontecer. Então, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá um propósito, quando Deus te dá uma missão, né? Quando Deus coloca algo diante do seu coração, assim como Ele fez com Moisés, Ele vai cumprir. A promessa de Deus, ela sempre se cumpre, sempre se cumpre. O problema é que nós não entendemos os processos, né? O problema é que nós queremos definir, determinar, predizer como que Deus deve agir, do jeito que Deus deve agir, né? Isso aconteceu com Jonas também, né? Quando ele vai para a cidade de Nínive, a palavra de Deus para Jonas é que ele deveria pregar arrependimento, senão Deus destruiria aquela cidade, né? Tinha mais de 100 mil pessoas naquela cidade. E Jonas, ele prega, né, com muito entusiasmo, com muita dedicação, mas imaginando que Deus iria destruir a cidade. O que acontece é que o povo se converte, o povo se arrepende, e Deus não destrói aquela cidade. E ele entra em crise, ele se frustra, porque ele imaginou que aconteceria algo, mas Deus nunca disse que seria daquele jeito, daquela forma, né? E ele se frustra, não com aquilo que Deus fez, mas se frustra com a expectativa que ele mesmo criou, que ele mesmo gerou. Então Moisés se enganou muito sobre quais seriam os resultados da sua obediência a Deus. Quando as coisas não aconteceram como ele esperava, ele desanimou. Deus tinha dito a ele Deus tinha dito a ele o que fazer, mas não exatamente quais seriam as consequências. É inútil tentar entender o agir de Deus usando o nosso próprio senso comum. Deus não elimina o nosso senso comum, Ele o consagra. Ele nos dá a sabedoria para que possamos entender os seus caminhos. Ao olhar para o agir de Deus em sua vida, você receberá a suprema sabedoria dele, na maneira como ele o guiou. Ao olhar para frente, para o que Deus poderá fazer, cuide para não tentar predizer o que ele fará. Pode ser que você seja muito surpreendido, né? Então, viva no centro da vontade de Deus. Procure buscar a sabedoria em Deus para você compreender espiritualmente o agir de Deus. E não fique preso e não fique com expectativas em cima daquilo que você projetou, mas entenda e aceite viver na dependência daquilo que Deus fará, naquilo que é a vontade de Deus e o jeito como Ele vai fazer. Amém? Que você possa guardar o seu coração e que você possa ter essa fé em Deus e crer que Ele tem o melhor caminho, o melhor pensamento. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz. E Ele está fazendo do melhor jeito, no melhor tempo, porque Ele conhece e Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe o melhor para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.